Fala, filho de Deus, como que vocês estão? Um pouquinho atrasado, geralmente devocional eu posto na segunda-feira, mas ontem eu tive um imprevisto e eu não consegui postar. Eu estava orando ao Senhor para trazer uma direção para a gente essa semana e o que Deus trouxe uma direção muito interessante para mim. A pergunta que Deus quer nos fazer nessa manhã é se você sabe o que você tem dentro de você. Você sabe o que você tem guardado no seu interior? Por que Deus tem perguntado isso? Para te falar sobre isso, Deus trouxe uma palavra aqui para mim muito interessante, que está em livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 30, que fala assim: deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem o primeiro joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Olha que legal o que Deus quer fazer nesse momento. Ele está nos ensinando sobre a parábola do joio e trigo. E o que ele quer nos mostrar é a separação do bom e do ruim. Para que você entenda sobre o que é bom e ruim, precisamos entender sobre essa parábola, o que é o joio e o trigo. O joio é um vegetal muito idêntico ao trigo, e muitas vezes ele passa despercebido nas plantações. A diferença entre um e o outro é a sua utilidade e suas propriedades químicas. O que isso quer dizer? Que o joio, por mais que é semelhante ao trigo, ele tem suas propriedades danosas, são tóxicas. E lá na antiguidade, lá no tempo de Cristo, era usado ele para, quando eles espremiam a sua essência, eles faziam uma espécie de veneno, de produto tóxico, que era utilizado para fins abortivos, ou seja, gerava morte. Já o trigo, não. O trigo, quando espremido, forma lá aquela farinha, e a farinha é utilizada para fazer pão, massas e, enfim, alimentos, que eram utilizados para saciar a fome daquele povo naquela época. Ou seja, gerava vida. Enquanto um gerava morte, um gerava vida. Por isso que Deus está nos mostrando aqui que é necessário que se faça essa separação. E o porquê que Deus então traz essa pergunta, se nós sabemos o que temos dentro de nós. Porque o que Deus quer mostrar para nós é que há muitas vezes, diante de provações, diante de momentos da nossa vida que nós intitulamos como deserto, Deus quer mostrar que é necessário esse tempo de aperto, esse tempo de pressão, para que seja extraído de mim e de você aquilo que você tem por dentro. E que essa extração nos revele a verdadeira essência que está dentro de nós, para que nós possamos saber se isso é algo bom ou se é algo ruim. O que Deus quer nos mostrar é que muitas vezes nós vivemos a palavra do Senhor, nós estamos em perfeita união, conexão com o Espírito Santo, mas há determinados momentos que nós passamos a deixar de viver de maneira despercebida, porque nós estamos ali com tudo aquilo que gera vida e de repente, por algum motivo, algum assunto, alguma aflição, algum obstáculo, nós desviamos o caminho sem perceber e nós nos tornamos joio, parecido com aquilo que gera vida, mas nós geramos a morte. Por isso que Deus ele nos ministra isso, que há tempos necessários onde nós passamos por provações, e essas provações elas servem para nos expor por dentro aquilo que nós temos, de modo que nós possamos refletir e nos autoavaliar se nós estamos realmente envenenando o irmão ou se nós estamos dando um alimento vivo para o irmão. Que nós possamos essa manhã ser fonte de alimento vivo. E para que isso aconteça, você e eu, nós precisamos entender aquilo que Cristo quer fazer. E aquilo que Cristo quer fazer nessa manhã é um convite. E esse convite está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Esse é um convite de Deus nessa manhã para você. Se você quer ir atrás de Deus, se você quer vir junto com Deus, andar com Cristo na caminhada, viver os propósitos e as coisas extraordinárias que Deus quer fazer na sua vida, esteja preparado para negar a si mesmo aquilo que você tem por fora, a carne, porque ela nos engana. Esteja preparado para viver momentos de pressão, para que Deus extraia de você o melhor que você tem, para que você veja se isso é joio ou se isso é trigo, se isso envenena ou se isso alimenta. Você precisa entender, para que você seja fonte de vida para outros que precisam, ser alimentados, outros que precisam ser erguidos. Você precisa passar por esses momentos. Então que nessa manhã você receba esse convite de Jesus, que você possa negar a si mesmo e tomar a sua cruz todos os dias, viver incansavelmente, porque servir a Cristo não cansa.
Não existe isso de cansar servir a Deus. O servir a Deus é algo que tem que ser gratificante para você, tem que ser edificante. Se você estiver cansado de servir a Deus, tá na hora de você procurar o seu líder, tá na hora de você procurar o pastor, a pastora, alguém que te ministre para que você entenda que algo de errado está acontecendo. Viver em Cristo é viver em plena alegria, é viver em plena união, harmonia, com a bênção e a paz que excede todo entendimento. Não há esse cansaço e que você possa viver em plena alegria, em pleno conforto do fardo e o jugo que somente Jesus pode trazer, que é leve e suave. Que você possa viver essa pressão de maneira firme e que você entenda que isso é só um jeito de você revelar aquilo que você tem dentro de você. E agora eu te faço a pergunta de novo. Você sabe o que está dentro de você nessa manhã? Que você possa se autoavaliar e colocar isso diante dos seus propósitos, debaixo dos pés de Deus, para que Ele faça a vontade dEle acima de tudo, e não a sua. Em nome de Jesus, eu te declaro uma semana abençoada. Em nome de Jesus, eu peço para que Deus abençoe a minha vida e a sua, para que o propósito dEle possa se cumprir durante essa semana aí. Paz do Senhor, até mais para você.